Estamos aqui na Igreja Pentecostal, Olhos de Deus. Eu, pastor Davi Bravo, quero receber o Cristiano, membro da nossa igreja, que estará testemunhando a palavra do Senhor. Vamos receber o nosso querido irmão, dando para Jesus uma linda salva de palmas nesta noite. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a eterna, sincera e humilde paz do Senhor. Amém? Amém. Abrimos as vossas Bíblias no livro de Salmos, de capítulo de número 116, do versículo 1 até o versículo 9. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui na minha igreja. Muitos me conheciam no mundo como Mancha, mas hoje sou conhecido como um profeta, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Quero agradecer a Deus pela vida do meu querido e amado pastor Davi Bravo. Está escrito assim: ama o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. Nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Aleluia! Irmãos, eu gostaria que vocês curvassem as suas cabeças e fechassem os seus olhos. Gostaria de chamar o pastor Davi para fazer uma oração em nome de Jesus. Aleluia! Espírito do Trino Deus, Espírito da revelação, se apodere possantemente da vida do teu ungido, que estará pregando a tua palavra e testemunhando das maravilhas que o Senhor fizera. Dê sabedoria, dê entendimento ao teu servo e dê uma assimilação perfeita à tua igreja que vai ouvir esta palavra. Glorifica o teu nome, Senhor. Esta é a nossa oração, agradecidos no maravilhoso nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Assente-se, por favor, dando glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a Deus porque tem muitos conhecidos aqui nesta noite. Muitas pessoas que participaram do pecado na vida aí comigo, e hoje estão aqui para a honra e glória do Senhor, para escutar o milagre que Deus fizer em minha vida. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quero falar nesta noite que a minha vida, ela não é diferente da dimensão que ela tinha. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Mas hoje, louvado seja o Senhor, Deus me falara no monte que quando ela batia aquela barriga, o anjo estava com a mão na parede protegendo. Louvado seja o Senhor dos exércitos. A mão do anjo estava ali segurando para que nada pudesse acontecer, para que hoje eu estivesse aqui falando do milagre, do poder que Deus tem desde o ventre da tua mãe. E ali, irmãos, ela também tentou tomar diversos remédios fortes e nada conseguia, ela não entendia nada. O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo matar essa criança. Louvado seja o Senhor. Ela não conseguia porque Deus tinha uma obra na minha vida. Deus tem uma obra em nossas vidas. E ali, irmãos, ela se conformou de não conseguir. E eu nasci, eu vim ao mundo. Vim ao mundo e ela me sustentou com muito sacrifício, com muita dificuldade. Continuava indo para a balada, para as noites doidas, e me deixava em casa com a irmã.
E ali, irmãos, eu naquele momento ali, sem saber o que estava acontecendo, pois era uma criança, mas eu via que não era a irmã dela que me guardava, que me protegia, pois não tinha cuidado nenhum comigo. Quem me guardava era o anjo. E ali fui crescendo, fomos crescendo debaixo de muita dificuldade. Fui crescendo. Certa época minha mãe conheceu um rapaz, que hoje é meu pai. Louvado seja o Senhor, o Francisco, que com 3 anos de idade me assumiu como pai. Louvado seja o Senhor, Deus colocar ele no caminho da minha mãe, para que ele pudesse me criar daí para frente. E ali formamos uma família, e ele foi me criando, mas não foi me criando dentro dos princípios de Deus, porque a própria palavra do Senhor fala: ensina o caminho o seu filho que se deve andar, aleluia, para que mais tarde não se desvia dele. Louvado seja o Senhor. Que caminho é esse, irmão? Que caminho é esse, irmã? É o caminho de Jesus, é o caminho de Deus, é o caminho mais certo, é o caminho mais puro, é o caminho mais digno da vida, porque o próprio Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ali, irmãos, crescendo e sendo criado fora dos princípios, me recordo eu com uma idade mais avançada, o meu pai me levava para os bares, pedia uma cerveja, botava um copo, tomava metade e falava assim: agora é a tua vez, meu filho, mostra que tu é macho, vai lá. E eu naquela inocência, querendo satisfazer a alegria do pai, tomava aquilo numa golada só. Com 10 anos já me embriagando, já indo para casa bêbado. E eu creio que as lágrimas do Senhor caíam do céu sobre nossas cabeças. Louvado seja o Senhor dos exércitos. E ali, irmãos, eu fui muito rebelde também na minha infância. Comecei através do caminho do meu pai, que me deu o primeiro copo de cerveja. Comecei a beber escondido dele. Comecei a fazer pequenos furtos no bairro. O policial me levava de novo para a casa da minha mãe e entregava: ó, teu filho está roubando supermercado, está roubando depósito. Você não tem vergonha na sua cara, não? Seu filho é um ladrão. Louvado seja o Senhor dos exércitos. E ali a minha mãe abaixava a cabeça e não sabia o que fazer, porque naquela época não tinha ninguém para falar de Deus para ela. Não tinha ninguém para falar: olha, minha senhora, Deus tem uma obra na tua vida. Olha, meu senhor, Deus tem uma obra na tua vida. Mas hoje Deus me escolheu para que se cumpra aquela palavra do Senhor, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos creem nessa palavra, dê um glória a Deus bem alto. E ali, irmãos, viemos crescendo. Eu vim crescendo, a 2 na mão e apontando para a gente. Na hora que um olhou, nós começamos a correr. Saímos correndo para dentro daquele mangue. Começamos a falar: olha, pancou, corre. E corremos para dentro, para a mangue adentro, e quebrando as madeiras no peito. Sem eu sabendo, Deus já estava dando um grande livramento ali. Quando eu me atolei no meio da lama, eu fiquei ali quieto. E um deles falou: abaixa a cabeça, vamos mergulhar na lama. E eu botei a cara na lama. Quando eu botei a cara na lama, um tiro passou por cima da minha cabeça, quebrou um galho, e esse galho caiu na minha cabeça. A primeira coisa que eu falei foi: Jesus, me ajuda. Louvado seja o Senhor. Irmãos, até um macumbeiro, quando está no momento de sufoco, no momento de aflição, naquele momento de dor, a primeira coisa, o primeiro nome que ele vai clamar é Jesus. Mesmo ele trabalhando para Satanás, ele vai clamar Jesus, porque Jesus é a verdade e a vida. No Rio de Janeiro, começamos a dar a volta, porque nós íamos passar por trás do Morro do São Carlos. Só que nesse dia, irmãos, o diabo já tinha armado a escama.
O diabo já estava comemorando, pois ele pensou que ele ia levar todos. Mas para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, ele se envergonhou. Aí, irmãos, quando nós estávamos passando, de repente, saiu 2 rapazes fortemente armados. Saiu um com um fuzil 762 e já botou na cabeça do motorista. Começou a palmear o motorista ali. E rapidamente o outro deu uma volta com uma granada na mão e falou que ia jogar dentro da van. E o outro por trás da van com uma pistola de 9mm começou a abordar a gente e falou: quem são vocês? Quem são vocês? Desce da van, desce da van, desce da van, quem são vocês? E nós ali tentávamos mentir, tentávamos enganar a eles, começávamos a falar: não, nós não somos daqui não, nós estamos indo aqui, ó, no sambão aqui da Estácio de Sá aqui, nós estamos vindo curtir o carnaval. A palavra do Senhor fala, começou a descer, a barriga dele começou a se abrir na minha frente. Quando eu olhei para ele, e ele só teve tempo de olhar para a sua barriga. Quando ele olhou para a sua barriga, ele caiu de peito no chão e começou a se tremer como uma lagartixa. Começou a se debater com o chão, ia para lá, ia para cá. E os caras totalmente pancados, chapados de êxtase, falava: maluco, ó como é que tá o neguinho. O neguinho tá pulando pra caramba com um tiro de fuzil. E ali ele se virou de frente e começou as tripas dele pular. O sangue dele vinha nos meus olhos. E eu olhava para o rosto dele. E ali as lágrimas dele começavam a soltar. Ele se debatia, as lágrimas caindo ao mesmo tempo. Ali ele estava lutando contra a morte. As lágrimas caíam junto ao sangue. E eu olhava aquela cena impactado. E não sabia o que fazer. Creio eu que ele queria ter pelo menos 1 minuto para conversar com Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Foi quando o cara falou: não vão dar de misericórdia não, meu irmão. Dão na perna dele, deu na perna. E ele tremeu mais e mais. Foi quando um começava a tomar êxtase, com a garrafa de 2 litros na mão, começava a dar um teco e falava: essa aqui é lá do inferno, agora eu vou em outro, eu vou em outro. E ele foi em um. Quando ele foi em um, este outro também tinha um choque no braço. O choque rindo com a faca na mão. Aquele boneco pronto para matar. Aquele que honrava aquele boneco. Eu me recordo que aquele dali mentiu. O cara começou a botar terror psicológico em cima dele e falou: maluco, dá logo, tu é bandido, dá logo, mostra tua mão, mostra tua mão. E ele mostrava a mão. E o cara: não, meu irmão, tu é bandido? E ele nervoso, ele falava: não, irmão, eu já fui bandido, agora eu não sou mais não, estou indo até na igreja, eu estou na igreja. E se embolou nas palavras. Quando ele falou que estava na igreja, o diabo ficou furioso. Aquele jovem vinha chorando. E os rapazes veio puxando ele pelo braço e batendo nele. Meu irmão, eu tô pancadão, eu tô muito doido de maconha, compadre, eu tô muito doido, eu tô misturadão, tu vai ficar aqui e eu vou começar a te comer na rajada. E aí ele chorava, ele começava a chorar, clamando pela vida: não me mata, não me mata. Mas não clamava a Deus, não pedia ajuda, o autor da salvação, que é Jesus Cristo. Foi quando o cara falou: eu vou fazer uma rajada em você, em forma de X. E botou ele em pé. Nisso que quando ele botou ele em pé, ele mandou a primeira rajada. Quando mandou o impacto da munição, jogou ele longe, para cima da gente. Quando jogou para cima da gente, começou a arrastar ele pelas pernas igual um bicho. Quando ele vinha para o meio assim, igual um bicho, o cara fez a outra forma de X. Quando fez aquilo, saiu abrindo os peitos dele. Começou os ossos aqui do peito sair para fora. Começou as tripas a cair. Começou a perna se separar do corpo. Começou uma cena a ficar muito forte. Uma cena muito triste, muito chocante. Ele passou o fuzil por cima da mão dele. Quando passou o fuzil por cima da mão dele, a mão dele foi descolando do corpo. E ele gritando: ai, ai, com alta voz. E o cara: ai nada.
Me dá aí o fuzil aí que agora eu vou mandar aqui no meio dele para ver como é que vai ficar. Como é que vai ficar? Foi quando ele passou ali o fuzil em volta do corpo dele, ao meio do corpo dele. Quando passou, as tripas dele pulou para fora. Eu nunca vi aquilo na minha frente. O corpo dele não aguentou, porque o nosso corpo ele é fechado por dentro e ele obtém uma pressão. Quando ele se abre, automaticamente a tendência é ele vergar. O corpo dele abriu assim no meio e foi para cima. E começou as tripas pular para fora. E começou os órgãos dele cair para fora. Foi quando o cara falou: meu irmão, pega o serrote que eu vou serrar ele vivo. Pega o serrote que eu vou serrar ele vivo. E foi, passou entre as pernas dele e começou a esquartejar aquele homem na minha frente. E eu começava a falar com Jesus: Jesus, onde eu vim parar? Aonde eu vim parar? Aonde eu vim parar? Perdoa os meus pecados. Já comecei minha repetição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi quando eu, no meu primeiro ato, louvado seja o Senhor Jesus, no meu primeiro ato de perdão, de arrependimento dos meus pecados, conversando com Jesus, o diabo tentou suas últimas cartadas. Veio aquele jovem a qual tinha pegado o isqueiro e voltou nervoso, doidão, com um baseadão na mão e com uma R15 na mão, já destravada, e veio me procurando. Cadê o canalha? Cadê o canalha que me deu isqueiro? Cadê o canalha? Eu vou matar ele. Eu mesmo vou pegar ele. Foi quando eu comecei a lembrar que tinha eu que tinha dado isqueiro a ele, que tinha sido eu. E comecei a ficar desesperado e tremendo, com medo. E falei: Jesus, não deixa ele saber que é eu não. E ele veio e olhou cara a cara. Foi você, meu irmão. Foi você que me deu isqueiro. Foi você, compadre. Foi você, mano. Ó, foi você, fala. E eu olhei para ele quando ele chegou para mim: foi você? E eu falei, somente balancei a cabeça e fiz um gesto de não. Foi quando Deus usou o corvo no meio deles todinho. Quando ele pegou, me botou em pé na frente dele e falou: calma aí que eu vou dar um golpe aqui no fuzil e vou fazer um negócio. E afastado de mim, eu tive meu 1 minuto para clamar Jesus. Eu tive meu 1 minuto para desenrolar com Deus. Eu boto uma vírgula nesse testemunho e falo para você nesta noite: Deus está te dando horas e horas para você clamar a Ele. Deus está te dando horas e horas para você se arrepender. Deus está te dando horas e horas para você entregar a sua vida para Ele. Eu, naquele momento de desespero, meu único minuto, virei para Deus em pensamento, fechei meus olhos e falei: Jesus, se o Senhor existe realmente, que nem os crentes falam que o Senhor cura, liberta e salva, me tira daqui e mostra que o Senhor existe realmente. Louvado seja o Senhor. Foi muito abalado, minha mãe estava orando. Olha o mistério, irmão. Minha mãe estava orando. Minha mãe estava desenrolando com Deus. Deus, tem misericórdia do meu filho. Foi essa palavra que eu cheguei a escutar. Quando eu cheguei cheio de sangue, cheio de pedaços de corpo humano no corpo. Deus, eu te adoro. Todas as coisas Deus faz. Todas as coisas Ele é poderoso e tremendo para fazer. Pois Ele que criou os céus e a terra